Aleluia, glória a Deus. Eu acabei esquecendo, eu fui tão indelicado. Eu queria saber se tem alguém que está pela primeira vez aqui nessa igreja maravilhosa. Pode dar um sinal com a sua mão se você está aqui pela primeira vez. Uau, Deus abençoe, seja bem-vindo. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade, viu, querido? Fique à vontade. O nosso desejo é que vocês possam viver uma experiência com o Senhor. Aqui nós realmente não estamos praticando uma religião. Nós estamos aqui porque nós amamos a palavra de Deus, nós acreditamos que a verdade da palavra é que transforma as nossas vidas e que você possa viver uma experiência com o Senhor. E se quiser fazer dessa a sua igreja, fique à vontade, vai ser motivo de grande alegria para nós. Amém? Então seja muito, muito, muito bem-vindo em nome de Jesus. Meus amados, hoje eu quero começar uma série de mensagens que eu estou com muita expectativa. Assim. Muito do que eu tenho aprendido sobre esse tema, eu aprendi com o pastor Luciano Subirá. Inclusive, ele tem um livro que trata sobre isso, como que Deus transforma lágrimas em alegria, né? Tristeza em alegria. E óbvio que tem muito do que a gente aprende também com outros pastores, especialmente nosso pastor Eibe, que a gente sempre está ali conectado com ele, porque ele é a nossa liderança e a gente tem que estar alinhado com ele. Mas eu estou com muita expectativa sobre o que Deus vai ministrar sobre as nossas vidas através dessa série de mensagens. E eu quero ler Salmo 56, a partir do verso 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Isso aqui é muito forte. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. E aí entra o verso 8 aqui, que é o nosso versículo base, junto com o outro, para essa série. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? E aí vem um segundo versículo que está lá no Salmo 30, que é o verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, queridos, as lágrimas e as alegrias, elas têm diversas origens. Você pode chorar lágrimas porque se arrependeu de algo. Você muitas vezes derrama lágrimas porque está sofrendo uma perda, um luto, você está triste. Nós, muitas vezes, derramamos lágrimas porque estamos com saudade de alguém, talvez desesperados. Mas as nossas alegrias, assim como as lágrimas, elas têm diversas origens. Existe a alegria do pecado. Você sabia que o pecado traz alegria? Se o pecado não trouxesse alegria, as pessoas não teriam interesse de pecar. Elas não pecariam, sim ou não? Claro, pecado traz alegria. O problema é que a alegria do pecado ela é temporária. A alegria do pecado, sendo temporária, ela tem resultados. E a própria palavra diz qual é o resultado. É morte. O salário do pecado é morte. Mas nós temos a alegria de ter intimidade com o Senhor. Nós
temos o privilégio da alegria da salvação, a alegria da eternidade. Então, a tristeza e a alegria, ela tem diversas origens. E as lágrimas, olha que forte isso, nos tornam dependentes de Deus. E as alegrias nos lembram da sua bondade e fidelidade. Você sabe que o próprio Jesus, ele chorou. O próprio Jesus, ele sofreu com os que sofriam. Mas Jesus também se alegrou. E ele se alegrou no Espírito Santo. Olha o que diz Lucas 10, 21. Jesus foi tomado de alegria do Espírito Santo. Então, essa dupla, lágrimas e alegrias, nós podemos dizer que elas formam uma combinação que fortalece a nossa fé, nos aproxima de Deus, nos prepara para o cumprimento da vontade de Deus aqui na terra. E o que eu tenho entendido muitas vezes é que na nossa angústia, por exemplo, por conta de circunstâncias, muitas vezes a gente questiona Deus porque Ele não nos ouve. Porque a nossa intenção é que as circunstâncias sejam mudadas. Quando, na realidade, nem sempre Deus ele quer mudar as circunstâncias. Muitas vezes Deus quer mudar a nós. Acontece, inclusive, de Deus mudar as circunstâncias depois de nos mudar. Mas a gente precisa buscar isso. Eu, na minha vida, por exemplo, eu já passei por situações, por circunstâncias que eu questionava Deus. Por que isso? O que está acontecendo? E a realidade é que Deus queria, com aquela circunstância, me forjar, me lapidar, me preparar. Vou dar um exemplo simples. Às vezes você dá o seu melhor lá no seu trabalho, mas ainda assim o cliente fica insatisfeito e sai falando mal de você e você não compreende por que isso está acontecendo. Por que eu estou tendo que experimentar essas circunstâncias se eu estou dando o meu melhor para atender os meus clientes? E a realidade é que, mesmo você dando o seu melhor, Deus ainda quer te levar para um nível de excelência ainda maior, não é? Então, apesar das circunstâncias, nós somos em Cristo mais do que vencedores. Então, Ele vai nos dar o que é necessário, seja força, seja criatividade, seja ousadia, para que a gente possa suportar todos os momentos que a gente precisar experimentar, né? Seja momentos de choro, seja momentos de alegrias. Amém? Então, hoje, eu queria conversar com vocês, né, sobre um inimigo muito severo da alegria. A realidade é que, nessa série, nesses 2 primeiros domingos, eu quero trazer 2 vilões da alegria dos cristãos. Vilões que roubam de nós esse privilégio que nós temos, que só nós que acreditamos no Senhor, que temos Cristo Jesus como realmente dono das nossas vidas, podemos experimentar, que é essa alegria que não perece, né? E hoje eu quero conversar sobre a nossa língua, sobre como que, através da nossa língua, nós mesmos sabotamos a alegria do Senhor nas nossas vidas, né? Salmos, vamos ler de novo o verso 5 do Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que muitas lágrimas de sofrimento parecem não ter fim? Se nós temos uma promessa de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, será que isso realmente é literal? Se é, por que tantos de nós passamos dias e noites chorando a mesma angústia? É porque eu acredito que, quando ele traz esse paralelo entre noite e dia, o Senhor está nos revelando algo importante, que a falta do conhecimento traz escuridão para as nossas vidas. E essa escuridão
que simboliza as trevas, impede da gente viver a verdadeira alegria no Senhor. Mas quando o dia chega, o dia ele vem através da luz. Quando a luz, que é a revelação da sua palavra, vem sobre as nossas vidas, aquele tempo de choro se transforma em alegria, porque nós agora temos uma revelação que vai nos levar a um nível, talvez não de mudar as circunstâncias, mas de aprender a lidar com elas. Amém? Então, quando você, é o que eu sempre costumo dizer, no momento que a pessoa faz a sua oração de entrega, digamos assim, que ela reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu olho dentro do olho da pessoa e digo, olha, querido, as coisas lá fora vão continuar bagunçadas. As circunstâncias que você experimentava lá fora, quando chegou aqui, vão continuar existindo. Mas você vai estar diferente. Por quê? Porque você vai contar, a partir dessa oração, com uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para se alegrar apesar das circunstâncias. É o que a palavra de Deus diz, tende por motivo de grande alegria passar por todo tipo de provação. Porque a provação vai te trazer perseverança. E em fé você vai continuar firme no Senhor. Vocês estão comigo? Amém? Então, essas lágrimas, elas são temporárias. As lágrimas de tristeza, de dor, elas são temporárias. Porque a partir do momento que nós desfrutamos da luz do Senhor nas nossas vidas, a palavra de Deus diz que Ele tem poder para transformar lágrimas em alegria. Amém? Então, olha só, existe algo muito importante para a gente trazer como reflexão. As lágrimas, elas têm diversas origens, como nós conversamos. Mas, será que a pessoa que está chorando, ela chora porque ela pecou contra a essência santa de Deus, ou porque ela simplesmente teme as consequências do seu pecado? Uma coisa é você chorar por receio dos efeitos devastadores do pecado. Outra coisa é você chorar porque mesmo que você suporte todas as consequências do seu pecado, você chora porque você atacou, você feriu a santidade de Deus que está em você. Existe uma diferença. A motivação do arrependimento. Você se arrepende porque você pecou contra Deus, como Davi reconheceu que ele pecou contra Deus, ou você, como Saul, se arrepende, mas quer que as pessoas te exaltem, porque os efeitos do seu pecado, na verdade, denegriram a sua imagem perante as pessoas. Existe essa diferença. Então, quando não há o verdadeiro arrependimento, quando não prevalece esse temor de ferir a santidade de Deus, não é? Quando prevalece, por exemplo, a ingratidão, a insensibilidade aos feitos do Senhor, a insensibilidade, meu irmão, sabe o que é que acontece? O povo murmura. Pode olhar. Quando a gente questiona a Deus, por que Ele não está fazendo assim? Por que você está indo contra a fidelidade do Senhor? Você já se distanciou de Deus. Então, muitos de nós temos sido impedidos de viver a verdadeira alegria porque nós murmuramos. Hoje, pela manhã, antes de vir para cá, eu gosto de tomar um cafezinho em jejum, e eu abri a janela da bancada, da pia da minha cozinha. Só que tinha um jarro
E quando eu abri a fechadurazinha da janela, encostou no jarro, o jarro virou e quebrou. E era um jarro tão bonitinho. Como que ficou meu coração nessa hora? E eu tinha acabado de sair de um tempo de intimidade com Deus, viu, querido? Na minha fé, eu acreditava que eu estava flutuando no Senhor. Mas naquela hora, que a minha própria atitude descuidada fez com que aquele jarro caísse e quebrasse, meu irmão, na hora veio uma explosão aqui dentro de mim, de uma ira que eu tive que engolir e controlar. Mas a nossa tendência é murmurar. A nossa tendência é murmurar. Então, as lágrimas da murmuração é sobre o que eu quero conversar com vocês hoje, rapidamente. Olha só o que eu fiz questão de destacar no telão. Abandonar a Deus nem sempre significa uma negação direta da sua existência, mas pode se manifestar em atitudes que nos afastam do relacionamento com a verdadeira fonte da alegria. Isso é muito interessante. Porque a gente acha que abandonar a Deus é deixar de ir para a igreja. Abandonar a Deus é ir para o mundo. Não. A gente pode estar na igreja e estar distante de Deus. E esse é o mais perigoso. Porque aí entra no que nós conversamos no domingo passado. As pessoas não pedem ajuda, querem que a gente tenha bola de cristal para poder adivinhar que está precisando de ajuda. Ou, por outro lado, a própria igreja está insensível à necessidade. Eu disse, irmão, hoje, antes de vir para cá, eu vi uma mensagem do irmão, olha, pastor, eu me encontrei com o irmão Francisco, e o irmão Francisco, eu vi que ele estava com uma sonda, assim, parece que ele está passando por algum problema de saúde, vamos orar por ele. Aí eu, querido, muito obrigado por essa informação que você me deu. Eu gosto demais do irmão Francisco, nós vamos precisar apoiá-lo nesse momento de necessidade e dificuldade. Nós vamos aliviar a carga que o irmão Francisco está tendo que levar. Nós vamos nos unir sobre isso. Né? Se for com oração, que seja com oração. Se for com algum auxílio financeiro, que seja com auxílio financeiro. Se for com a necessidade de estar com o irmão, de repente acompanhando em uma consulta, nós vamos estar junto com ele, dentro da nossa disponibilidade de tempo, de recursos, não é? Nós vamos estar juntos, mas a realidade é que nós precisamos estar sensíveis. O problema é que muitas vezes a gente fica dentro da igreja, murmurando em silêncio, querendo que as pessoas nos ajudem, sem sequer pedir ajuda. E muitas vezes, como igreja, nós temos sinais de que a pessoa está precisando de ajuda, mas como igreja nós estamos insensíveis a esse privilégio que a gente tem de aliviar as cargas dos irmãos. Então, a murmuração é uma prática muito comum no nosso meio, e a murmuração nos afasta de Deus, trazendo choros, trazendo lágrimas, não de arrependimento, mas de sofrimento e tristeza. Não é? Então, a murmuração, olha só, é um dos níveis é um dos mais evidentes sintomas da nossa revolta contra Deus. Outro dia eu estava voltando para casa e um dos meus filhos disse, pai, eu estou com fome. Os filhos de vocês também sentem muita fome, sente? Pai, eu estou com fome. Aí o filho, nós vamos estar chegando em casa, a gente vai comer. Não, mas lá em casa não tem nada. Aí o filho, eu vi sua mãe fazendo uma carne moída, tem frangozinho desfiado lá, tem goma para fazer tapioca, tem... O que é que você quer? Não é melhor você dizer que não tem o que você quer comer naquela hora, do que você dizer que não tem nada? Misericórdia. Isso é uma forma de murmuração. Então, hoje de manhã eu estava tomando um banho quente antes de vir para cá, ouvindo uma mensagem, e nessa hora veio um sentimento de gratidão.
Obrigado, meu Deus, porque eu tenho um banheiro para tomar um banho com a ducha quente. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma toalha cheirosa para eu me enxugar. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um sabonete da Natura para usar. E muitas vezes, a gente tendo do bom e do melhor, a gente ainda cai na besteira de murmurar. Meu Deus, é muito sutil, sim ou não, queridos? É sutil demais. Então, o murmurador, escute bem isso aqui, ele sempre troca a verdade da palavra de Deus por filosofias humanas convenientes. Você quer ganhar um murmurador para Jesus? É só você dizer para ele, vem para Jesus, que todas as tuas necessidades, as tuas angústias que tu está precisando agora, vai ser resolvida. Porque o murmurador, ele só pensa em si. Ele só pensa em si. Olha o que diz Êxodo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe a terra do Egito para cá. Da terra do Egito para cá. Arão respondeu. Aí olha só, o líder que tem medo de desagradar o liderado e vive o evangelho da conveniência, falando o que as pessoas querem ouvir. Você acha que o murmurador, ele quer ouvir o que é o certo ou o que convém a ele? É o que convém, meu irmão. Por isso que a gente tem que bater exatamente na inarredável palavra de Deus. É ela que tem que ser pregada. Não é o que você quer ouvir. Eu falo isso com muito carinho. Arão respondeu, olha a resposta de Arão. Tá bom, vamos lá. Realmente eu não sei quanto tempo Moisés vai passar lá no monte. Né? Vamos ver. Vamos fazer aqui algo paliativo. Algo paliativo. A murmuração te inclina a se apropriar dos paliativos. Só que a gente vê que a alegria paliativa ela é temporária. E gera morte, que é a alegria do pecado. E eu volto a dizer, se o pecado não trouxesse alegria, meu irmão, você nem eu pecávamos. Sabe quando você fica com muita raiva e quer falar algo contra alguém? E aí você tenta controlar, mas fica aquele sentimento, não, eu tenho que falar, não aguentar calado isso, não, vou ter que falar. Não, mas eu sou cristão. Jesus no meu lugar não faria o que eu estou com vontade de fazer. Mas fica aquele negócio borbulhando dentro. Não vou admitir, eu não vou levar desaforo para casa, eu não vou aceitar. O que é que vão pensar de mim? O que é que essa pessoa pensa de mim? Não, eu não vou aceitar. Mas Jesus, ele não teria esse comportamento. Na verdade, Jesus ele daria era outra face para a pessoa bater. Então, eu sou cristão, eu sou parecido com Jesus, eu quero fazer o que Jesus faz. Mas fica aquele sentimento borbulhando aqui. E aí vem aquela ira de novo, quando menos espera, ó, vai vindo, aí, ó. Sai a murmuração, sai aquela palavra maldita, aquele sentimento ruim vem em forma de palavras e magoa as pessoas. Isso é muito sério. Nós precisamos trabalhar contra a murmuração. E aí Arão foi e disse, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-no para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão, e o resto vocês sabem o que é que aconteceu. Mas olha só como a murmuração, ela rouba de nós a fonte da verdadeira alegria. Porque eles queriam que Moisés já estivesse ali. E a palavra de Deus diz que Moisés passou, foi 40 dias lá no monte. E o povo não teve paciência de esperar. Já está com quantos dias que você está esperando o que você quer? Quanto você já tem murmurado até aqui? Isso é muito sutil. Olha esse outro versículo lá no Êxodo 16, versículos 2 e 3. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, olha só que loucura, que insanidade, meu Deus do céu.
Era melhor que eu nem tivesse conhecido Jesus, porque depois que eu entrei na igreja, parece que as coisas fizeram foi piorar. Era melhor eu ter ficado, era no mundo mesmo. Quantos de nós, às vezes, estamos em uma crise e a gente pensa, rapaz, ser direito não vale a pena não, porque quando eu fazia as coisas erradas, eu ganhava muito mais dinheiro. E aí vem a pressão. E essa pressão resvala em murmuração. Isso é muito sério, queridos. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá, nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora, vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Meu Deus! A murmuração é um reflexo do descontentamento com Deus. Sabe, queridos, a ingratidão, ela tem origem na murmuração. Quanto de Deus ele tem abençoado sua vida e ainda assim não é suficiente. Tem que molhar a mão de um fiscal para poder garantir a concretização de um negócio que vai render recursos para você. Tem que fazer... Você sabe o que você faz aí para poder realmente construir outros deuses. E próximo domingo nós vamos conversar sobre isso. Sobre as lágrimas da idolatria. Tem muita gente que acha que a idolatria só acontece em outros lugares. Como se na igreja evangélica não tivesse idolatria. Ah, meu irmão, aqui é que tem idolatria mesmo, sabe? E essa idolatria rouba da gente a verdadeira alegria no Senhor. Isso é muito sério. Próximo domingo nós vamos conversar sobre isso. Então, a ingratidão, ela bloqueia a nossa sensibilidade para as dádivas de Deus. A ingratidão nos faz pessoas insatisfeitas. A murmuração demonstra a nossa falta de fé no cuidado de Deus, sabia? 1 Coríntios 10:10, olha só o que diz. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Lágrimas da murmuração. A murmuração, ela contamina o ambiente espiritual. As suas palavras têm poder. Eu vou dar um exemplo aqui. Você está numa célula, uma atmosfera de fé, a célula com atmosfera de alegria, a unção de Deus ali naquele ambiente. Basta um murmurador pedir a palavra no momento da facilitação para mudar o ambiente, para mudar a atmosfera. Da mesma forma, um ambiente onde só tem murmurador, se chega uma pessoa que tem gratidão a Deus sobre os seus grandes feitos, ela muda a atmosfera. Por isso que, como intercessores, nós temos esse poder de mudar ambientes, de mudar circunstâncias. Nós, como intercessores, temos realmente esse poder para a glória de Deus. Provérbios 18:21, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Cuidado com a murmuração. Eu disse, meu filho, por que você está tão triste? Ai, pai, eu ainda não estou de férias. Mas meu filho está bem pertinho. Não, pai, ainda faltam 3 dias. Mas meu filho, faltava 6 meses há um tempo atrás. Só faltam 3 dias, está chegando as férias e nós vamos curtir muito. Mas enquanto não chega, vá fazendo o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Quando nós murmuramos, não apenas perdemos a nossa própria alegria, mas a gente também influencia outras pessoas. Olha o que diz Números 13. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Qual era o contexto aqui? Josué e Caleb dizendo, olha, nós vamos possuir aquela terra. Aquela terra é boa, tem muita fartura naquela terra. Nós vamos, se Deus prometeu, nós vamos possuir aquela terra. Aí os outros que foram com ele disseram o quê? Não podemos enfrentá-los. O povo daquela terra é forte demais para nós. Aí olha só, o verso 32. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaquel
perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. É muito difícil multiplicar célula. É realmente, rapaz, esse negócio de célula dá trabalho demais. Meu Deus, estar no Pais Kids, misericórdia, é tanta criança abençoada. E a pessoa fica murmurando, fica falando asneira, fica profetizando palavras malditas. Meu Deus do céu, quantos de nós estamos sofrendo os resultados da nossa murmuração? Está muito difícil. Rapaz, esse negócio não é para mim mesmo, não. É por isso que a gente só vai ser feliz no céu, porque a gente tem que sofrer o pão que o diabo amassou aqui na terra para a gente poder desfrutar de alegria lá no céu. Mentira do cão. Porque o próprio Jesus nos ensinou a orar que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então a gente pode viver o céu aqui na terra. O problema, sabe qual é? É que às vezes a nossa língua impede que a gente viva o céu aqui na terra. Então a murmuração nos afasta de Deus. Olha só, Moisés acrescentou, olha o capítulo 18, verso 8. O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Tem muita gente que fica se queixando. Eu vou dar um exemplo, eu ouvi uma irmã falando isso. A irmã estava se relacionando em julgo desigual. E você sabe que o julgo desigual é pecado, tanto quanto se prostituir, quanto roubar, quanto mentir. E aí essa irmã, conversando comigo, ela disse, Anderson, assim, se Deus permitiu, né, a gente estar namorando até agora, é porque eu acredito que é da vontade dele. Eu, querida, não bote palavras na boca de Deus. Você, como uma cristã, desde berço, sabe o que é o julgo desigual. Você sabe que está em julgo desigual. Aquele povo estava lá no deserto, murmurando, querendo comida. Aí o que é que Deus faz? Tá bom. Esse não é o melhor para vocês, mas se é assim que vocês querem, tudo bem. Viva aí do jeito. Olha. Meu Deus do céu. Irmã, não bote palavras na boca de Deus. As suas escolhas, Deus não vai te impedir. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos permite até nem acreditar nele, se assim a gente quiser. Mas não venha dizer que porque ele permite, ele concorda, não. Não faça isso. A realidade é que muitas vezes nós vivemos um engano, sabe, queridos? Não passe daquela linha. Porque se você passar daquela linha, você vai estar correndo sério perigo. Aí a pessoa dá um passo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí dá um passo maior. A linha está aqui. Não aconteceu nada. Aí quando menos espera, não aconteceu nada. Claro que aconteceu. Você está trilhando um caminho que vai te levar à destruição. Com os teus próprios pés. Há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas que ao final levam à destruição. Aí a pessoa fica flertando com o pecado. Só uma vezinha. Não aconteceu nada. Então, é da vontade de Deus. Aí quando menos espera, pula na linha. Está vendo? Não está acontecendo nada. Aí quando menos espera, cai no abismo. A minha oração é que a gente esteja sensível aos sinais de Deus para nos levar para o prumo. Isso é muito sério. Os israelitas murmuraram porque ficaram nas dificuldades, ao invés deles buscarem a Deus.
Qual o teu destino quando tu está em dificuldade? É murmurar ou se aproximar de Deus? A murmuração impede o tratamento do nosso caráter. A murmuração impede o tratamento da nossa personalidade. A murmuração perpetua a mediocridade. É por isso que Deus não pode usar mais a gente, mais do que Ele usa. Porque a gente chegou no nível de satisfação. E às vezes, para a gente buscar a Deus, é necessário a gente ir para o fundo do poço. E às vezes tem gente que está no fundo do poço e ainda assim não busca a Deus. É necessário ele ver que, além do fundo do poço, ainda tem um sótão de Satanás. Para poder aí ele se ligar e olhar para o céu e ver que o único caminho está lá no alto. A única saída está lá no alto. Então a murmuração, ela perpetua a nossa mediocridade. Tá bom com Deus? Meu irmão, pois agora é que tu tem que se aproximar dele mesmo. Porque pior do que o ruim não é o péssimo. Pior do que o ruim, sabe o que é? É o bom. Porque quando tá bom, tu se conforma. Quando, na verdade, Deus quer te levar para um nível de extravagantes bênçãos. Só que para você sair do bom para o melhor, você precisa fazer algo extraordinário para Deus. E você não dá esse passo. E a nossa insanidade, sabe qual é? É esperar algo extraordinário da parte de Deus, sem a gente nunca ter feito algo extraordinário para Ele. Basta olhar o momento dos dízimos e das ofertas. Como é que fica a tua carne? Aí quer desfrutar do extraordinário de Deus. Isso é muito sério. A murmuração perpetua a nossa mediocridade. Êxodo, olha só. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Aí começaram a murmurar. Aí foi necessário Deus tirar os efeitos antibióticos, os efeitos que levariam aquele povo a desfrutar de pureza no seu corpo físico, por causa da murmuração deles. E Deus transformou aquela água amarga, cheia de elementos medicinais, digamos assim. Funcionaria como remédio para aquelas pessoas. Você já viu uma criança que não, esse remédio é muito amargo, eu não quero esse remédio. Quantos de nós temos medo de injeção, meu Deus do céu? Porque vai doer. Quando na realidade é o tratamento. Aí fica murmurando, muitas vezes não se submete ao tratamento e quer viver o melhor de Deus. É muita insanidade da nossa parte. Então a murmuração, ela traz lágrimas. Vocês estão comigo, amém? Então eu quero trazer um segredo para você. Fique longe de toda murmuração. Filipenses 2,14. Eu vou ler na versão King James. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Quando eu me protejo da murmuração, eu fico mais chegado de Deus. Quando eu me protejo da murmuração, eu fico mais confiante em Deus. Como assim me proteger da murmuração? Está murmurando porque a comida está fria? Agradeça a comida. Porque tem gente que nem fria tem comida. Agradeça a Deus. Aí tem um discípulo que está dando trabalho, louve a Deus pelos que estão crescendo. E continue acreditando. Como que eu fico longe da murmuração? Cultive a gratidão. Agradeça a Deus pelas bênçãos diárias dele. Celebre as pequenas bênçãos, as médias bênçãos
e as grandes bênçãos. O problema é que a gente só foca nas grandes. Você consegue ir ao banheiro, meu irmão? Sentar no trono e fazer o número 2? Louve a Deus por isso, porque tem gente com a bolsa aqui, porque não consegue. Você sabia? São coisas tão sublimes que muitas vezes nós não estamos sensíveis a elas por conta da ingratidão. Então, uma forma de você se proteger da murmuração, querido, é você trazer o cultivo da gratidão. Segundo, ore com frequência. A oração é uma forma poderosa de você expressar suas preocupações a Deus e buscar orientação a Ele. Por mais que essa orientação não seja a que você queria fazer, a que você queria ouvir. É através da oração que Deus vai te ajudar a manter uma atitude de fé, uma atitude positiva, uma atitude de confiança nele. Outro, medite na palavra. Busque as promessas de Deus na palavra. Veja o que Deus tem garantido para você e os processos que você precisa desenvolver para isso. Existe um caminho, querido. É como eu disse ontem, não basta você acreditar em Deus. Você precisa fazer a sua parte. Ele não vai fazer o que é responsabilidade sua. Não vai. É o fardo, lembra do fardo? É esse fardo que molda o nosso caráter. É esse fardo que é pessoal e intransferível nosso, que nos santifica diariamente. Outro, evite companhias murmuradoras. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado! É incrível quando a pessoa começa a se esfriar, a murmurar. Na lei da física, os opostos se atraem, né? No mundo espiritual, os semelhantes se atraem. O murmurador sempre vai estar junto com um outro murmurador. Um fofoqueiro, ele não vai conseguir investir tempo em alguém que não valoriza a fofoca, porque o que não é fofoqueiro, ele corta logo o mal pela raiz. Meu irmão, com todo carinho, meu ouvido não é pinico de Satanás, então eu não quero saber. Você acha que... Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, o fulano já foi 4 vezes lá na minha casa, dar em cima de mim, e ele é casado. Aí eu, irmã, me estranha ele ter ido a segunda. Porque na primeira você deveria ter cortado e ele nunca mais ousaria ir voltar lá na sua casa. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Evite companhias murmuradoras, cerque-se de pessoas que têm atitude de gratidão e confiança em Deus. Faça isso e você vai ficar longe da murmuração. Evite ambientes onde a murmuração é comum. Isso vai te ajudar com certeza a manter uma caminhada de fé. Deixa eu te perguntar uma coisa, seja bem honesto. Você acha que na igreja tem pessoas erradas que fazem coisas horríveis? Sim ou não? Mas você acha que tem pessoas honestas, de caráter íntegro dentro da igreja? Pois para de focar nessas que não dão certo, cara. Foca nas que estão dando certo e ora pelas que não estão, para que o Senhor possa tocá-las de forma transformadora. Para com esse negócio. Ai, pastor, não vou para a tua igreja porque lá é cheio de hipócrita. Cabe mais um, vamos lá, irmão. Meu Deus. Aquela igreja é a igreja dos ricos. Glória a Deus por isso, vamos ser ricos com a gente. Tu vai querer ficar nessa pobreza aí? Nós somos filhos do dono do ouro e da prata, irmão. Nós somos ricos em Cristo Jesus, glória a Deus. Mas o murmurador, ele nunca consegue extrair o melhor das circunstâncias. Pratique a confiança e dependência em Deus. Outro segredo para você ficar longe da murmuração. Deus está no controle de todas as situações. E é por isso que nós podemos e precisamos confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Lembra de Jesus, quando ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice? Você acha que na humanidade de Cristo ali, ele estava
feliz com aquelas dores, aquela agonia que ele estava sentindo? Claro que não. E ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A pessoa que pratica a confiança e dependência em Deus, como nós estamos vendo aqui, apesar das circunstâncias, ela vai ser obediente. E eu poderia trazer dezenas e centenas de exemplos aqui para nós, da nossa dinâmica diária de vida. E a gente ia ver o quanto a gente precisa crescer nessa área da murmuração, de resistir, de ir contra. E para encerrar, haja com amor e compaixão. Em vez de murmurar, busque maneiras de ajudar os outros e de ser uma bênção na vida das pessoas ao seu redor. Nós conversamos sobre isso mais exaustivamente semana passada. Pare de olhar só para o seu próprio umbigo. Pare de idolatrar você mesmo. Pare de se permitir ser roubado pela idolatria do teu patrimônio, daquilo que tu tem construído. Pare de se permitir ser roubado da verdadeira alegria pela idolatria ao teu corpo, que tem tempo para ir para a academia, mas não tem tempo de buscar a Deus. A gente começa a entrar na mensagem da próxima semana, né? A idolatria dos evangélicos. Sabe aquele namorado que para você provar que ama ele, tem que ter relações sexuais com ele, abrindo mão. Mas ele é tão bonitinho que é possível ele tomar o lugar de Deus na minha vida. Então, só uma vezinha, né, para ele saber que eu amo. A idolatria dos evangélicos. Eu creio que esses passos eles vão te ajudar a transformar a sua perspectiva e trazer a verdadeira alegria do Senhor. Amém? Então vamos nos levantar, vamos, aleluia, glória a Deus.